Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? A professora está bem. Nesta semana, o nosso tema, né, principal que foi desenvolvido as atividades é fábulas. A professora já leu para vocês algumas fábulas, tá? São as fábulas de Esopo, né? Eu vou ler para vocês a biografia de Esopo, tá? Esopo é um dos autores de diversas fábulas, tá? Muito conhecidas, né? Com alguns exemplos: o lobo e a cegonha, a lebre e a tartaruga, o leão e o rato. Então vamos lá. Esopo nasceu na Grécia no século 6 a.C. Até hoje, o seu nome e a história de sua vida são cercadas de mistério. Dizem as lendas que era corcunda, gago e dono de uma rara inteligência. Contava histórias simples e divertidas, com lições moralistas, utilizando os mais variados animais como personagens, né? A característica principal das fábulas de Esopo é que ele utilizava, na maioria delas, quase em todas, animais, né? Uma biografia egípcia do século I conta que Esopo foi vendido como escravo a um filósofo que, admirado com o seu talento, lhe concedeu a liberdade. Há diversas lendas sobre sua morte. Uma das mais trágicas diz que o fabulista grego teria sido lançado de um precipício em Delfos, acusado de sacrilégio. As fábulas de Esopo, compiladas por um monge bizantino do século XIV, inspiraram numerosos autores no decorrer da história. Algumas das fábulas de Esopo, que nem a professora falou: o lobo e a cegonha, a lebre e a tartaruga, o leão e o rato. Eu vou ler para vocês a do leão e do rato, tá? Que é muito interessante. Uma das outras características que tem a fábula de Esopo é que elas tinham como fundamento algo a nos ensinar, tá? Em geral, eram situações moralistas, tá? Vamos supor assim, que a gente nunca deve fazer o mal, sempre o bem, né? Nunca devemos mentir. Elas eram voltadas nesse sentido, com esses tipos de conceitos, tá? O que é uma fábula? É um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animais e que ensina como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida, né? Resumindo. Então, eu vou contar para vocês a fábula do leão e do ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos a passear em cima dele e ele acabou acordando e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo de sua pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar de jeito nenhum e fazia a floresta inteira tremer com os seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, que com seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação leva a outra. Gentileza gera gentileza, né? Ou seja, sempre devemos fazer o bem para as pessoas, né? Que um dia o bem retorna para nós. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e se cuidem. Amo vocês.